Olá! Estamos de volta. Hoje, sexta-feira. Vamos encerrar a semana com a leitura de mais um trecho da história do Aladim. Falei para vocês que a história era longa, né? Bom, vamos lá então. Aonde irei procurar meu palácio? Disse Aladim para si mesmo. Em que província e em que país, em que parte do mundo o encontrarei e a minha amada princesa? Jamais conseguirei. Por isso é melhor que eu me livre de tanta tristeza e fadiga. Sentiu ímpetos de atirar-se ao rio, mas acreditou, como muçulmano, fiel à sua religião, que antes devia fazer a sua prece. Assim aproximou-se da água para lavar as mãos e o rosto, conforme o hábito. Como, porém, fosse aquele lugar um pouco inclinado, escorregou e teria caído no rio se não tivesse se agarrado a uma pedra cravada no chão. Felizmente para ele, ainda tinha no dedo o anel que o mágico africano lhe dera antes de descer ao subterrâneo para ir buscar a preciosa lâmpada. Sem querer, esfregou-o, o anel, né? Esfregou-o com bastante força. No mesmo instante, apareceu-lhe novamente o gênio que ele vira pela primeira vez no subterrâneo em que o mágico africano o encerrara. O que queres? Perguntou-lhe. Aqui estou, pronto para obedecer-te como escravo teu e de todos os que possuem o anel, eu e os outros escravos do anel. Aladim, agradavelmente surpreso com a aparição tão pouco esperada, respondeu-lhe: Gênio, salva-me a vida pela segunda vez, dizendo-me onde se encontra o palácio que mandei construir e fazendo com que seja trazido de volta imediatamente. O que me pedes, respondeu-lhe o gênio, não me é possível. Sou apenas escravo do anel. Dirige-te ao escravo da lâmpada. Se é assim, prosseguiu Aladim, ordeno-te que me leves ao lugar em que se acha o meu palácio e que me deixes sob as janelas do aposento da princesa Badrobudur. Mal acabou de falar, transportou-o, o gênio, à África, no meio de uma planície em que se erguia o palácio, pouco distante de uma grande cidade. O colocou exatamente sobre as janelas do aposento da princesa. Apesar da escuridão da noite, o reconheceu Aladim, assim como reconheceu o aposento da princesa Badrobudur. Mas, estando adiantada a noite e tudo em silêncio, afastou-se um pouco e sentou-se ao pé de uma árvore. Ali, cheio de esperança e pensando na sua sorte, tranquilizou-se pela primeira vez desde que fora preso, levado à presença do sultão e livrado do perigo de perder a vida. Por algum tempo ficou imerso em pensamentos agradáveis. Finalmente, por já estar há 5 ou 6 dias sem dormir, adormeceu ao pé da árvore que o abrigava. No dia seguinte, ao despontar do sol, foi acordado pelo gorjeio dos pássaros que haviam passado a noite na árvore. A primeira coisa que fez foi lançar um demorado olhar ao admirável palácio.
Sentiu indescritível alegria ao rever a sua querida Badrobudur. Levantou-se então e aproximou-se do aposento da princesa, caminhando sob as janelas, à espera de que ela o notasse. Ao mesmo tempo, tratou de descobrir qual seria a causa da sua infelicidade. E depois de pensar bem, verificou que toda a sua má sorte provinha do fato de ter abandonado a lâmpada maravilhosa. Recriminou-se pela negligência de tê-la perdido de vista, mas não conseguiu imaginar quem poderia ter-lhe invejado a aventura. Tudo teria compreendido se tivesse sabido que ele e seu palácio se encontravam na África. Mas o gênio, escravo do anel, nada lhe dissera. Bastaria o nome de África para lembrar-lhe o mágico africano, seu inimigo mortal. A princesa levantara-se mais cedo do que de costume, desde que fora raptada e transportada à África pelo mágico africano, cuja presença ela se via forçada a suportar. Mas tão mal o tratava que ele ainda não ousara instalar-se no palácio. Quando terminou de vestir-se, uma das aias, olhando por uma janela, reconheceu Aladim. Imediatamente avisou a ama. A princesa, que não podia acreditar, correu depressa à janela e viu Aladim. Ao ouvir o ruído com a abertura da janela, Aladim levantou a cabeça e saudou Badrobudur com o júbilo a lhe transbordar por todos os gestos. Não percas tempo, disse-lhe a princesa. Abre a porta secreta e sobe. E fechou a janela. A porta secreta achava-se debaixo do aposento da princesa. Abrindo-a, Aladim subiu. Não é possível exprimir a alegria dos dois cônjuges ao se reverem. Abraçando-se repetidas vezes, deram vazão a todo o seu amor e ternura, depois de tão triste separação. Em seguida, misturando as suas lágrimas de alegria, sentaram-se e Aladim tomou a palavra. Princesa, disse, antes de mais nada, peço-te em nome de Deus, tanto no teu interesse como no do sultão, teu respeitável pai, e no meu, que me digas o que aconteceu à velha lâmpada que deixei no salão das 24 janelas antes de partir para a caçada. Ah, meu marido, respondeu-lhe a princesa, bem sei que nossa má sorte provém dessa lâmpada, e o que me desola é que eu sou culpada. Princesa, disse Aladim, não te culpes, a culpa é toda minha, devia ter sido mais cuidadoso. Agora tratemos de remediar a perda. Para isso, conta-me tudo o que se passou e em que mãos ela caiu. Badrobudur contou a Aladim a troca da lâmpada velha pela nova e como na noite seguinte, depois de perceber o roubo do palácio, se vira naquela região desconhecida, que era a África, segundo lhe dissera o próprio traidor que o mandara transportar pelo gênio. Princesa, interrompeu Aladim, mencionando-me este traidor, dizes-me que me encontro na África. É o mais pérfido dos homens, mas não há tempo, nem é este o lugar apropriado para dar-te uma ideia da sua maldade. Peço-te apenas que me contes onde ele guarda a lâmpada.
No peito, respondeu a princesa, e posso testemunhá-lo, visto que dali atirou na minha presença para mostrar-me a sua vitória. Princesa, disse Aladim, não te zangues por te perguntar tantas coisas e cansar-te. São importantes para ti e para mim. Para chegar ao que me interessa, especialmente, peço que agora que me digas como te trata este malvado. Desde que me acho aqui, respondeu a princesa, apresenta-se a mim uma vez por dia, e estou convencida de que a pouca satisfação que tira das suas visitas fará com que não me importune mais frequentemente. Todas as suas palavras têm apenas por fim convencer-me a faltar ao juramento que te prestei e recebê-lo como marido, querendo fazer-me ver que já não vives, pois o sultão, meu pai, mandou que te cortassem a cabeça. Acrescenta para justificar-se que és um ingrato, que a sua sorte a ele é que se deve e muitas outras coisas. Como só recebe de mim queixas e lágrimas, é forçado a retirar-se, tão pouco satisfeito como quando entra. Não duvido de que a sua intenção é aguardar até que eu mude de ideia e, finalmente, empregar a violência, se eu continuar a resistir. Mas, querido, a tua presença já afugentou toda a minha intranquilidade. Princesa, disse Aladim, creio ter encontrado o meio de livrar-te de teu inimigo e do meu. Para isso é necessário que eu vá à cidade. Voltarei ao meio-dia e explicar-te-ei o meu plano e o que será preciso que faças para o êxito. Não se espante de me veres voltar com outras vestes e da ordem para que eu não tenha de esperar na porta secreta. A princesa prometeu-lhe que a porta seria imediatamente aberta. Quando Aladim desceu e saiu pela mesma porta, olhou para ambos os lados e percebeu um camponês a caminho dos campos. Como o camponês, passando pelo palácio, já se achasse um pouco distante, Aladim apressou-se e, depois de alcançá-lo, propôs-lhe trocar de vestes. Com o que o camponês concordou. A troca efetuou-se atrás de uma moita. Quando se separaram, Aladim tomou o caminho da cidade, onde, ao chegar, entrou pela rua que se estendia diante da porta. Desviando-se das ruas mais frequentadas, alcançou um lugar em que cada classe de mercadores e artesãos tinha seu ponto especial. Procurou a rua dos droguistas e, dirigindo-se para a maior das lojas, perguntou ao mercador se tinha certo pó, cujo nome lhe deu. O mercador, supondo que Aladim fosse pobre e não dispusesse de bastante dinheiro, respondeu-lhe que o tinha, mas que era muito caro. Aladim, por sua vez, adivinhando o pensamento do mercador, tirou a bolsa e pediu meia dracma de pó. O mercador pesou-o, embrulhou-o e por ele pediu uma moeda de ouro. Aladim entregou-a e, parando na cidade só para comer um pouco, voltou ao palácio. A porta secreta foi-lhe aberta imediatamente e ele subiu ao aposento de Badrulbudur. Princesa, disse-lhe, a aversão que tens pelo teu raptor há de com certeza
causar-te dificuldades para seguir o meu conselho. Mas é para te livrares da sua perseguição e dares ao sultão teu pai e meu senhor a satisfação de rever que irás dissimular. Faltou uma vírgula aqui, vou repetir o trechinho aqui. Mas é para te livrares da sua perseguição e dares ao sultão teu pai e meu senhor a satisfação de te rever que irás dissimular. Se seguires o meu conselho, desde já te vestirás luxuosamente. E quando o mágico africano vier, tratarás de recebê-lo da melhor forma possível, sem constrangimento, de maneira, porém, que fique sempre uma sombra de aflição que ele perceberá, mas que se dissipará com o tempo. Durante a conversa, dize-lhe que está fazendo todos os esforços para me esquecer, e para que ele melhor se convença da tua sinceridade, convida-o a jantar contigo e acrescenta que gostarias de experimentar o melhor vinho do país. Ele não hesitará em mandar buscá-lo. Enquanto estiveres esperando a sua volta, deita numa taça, igual àquela em que costumas beber este pó, e avisa uma das tuas aias que a traga cheia de vinho ao sinal que lhe fizeres. Ela que cuide de não se enganar. Quando o mágico voltar e vós sentardes à mesa, manda trazer a taça com o pó e troca a tua taça com a dele. O mágico achará esse favor tão grande que não o recusará e beberá. Mal esvaziar a taça, vê-lo-ás cair ao chão. Apesar da tua repugnância em beber da sua taça, não hesiteis, porque o efeito do pó será tão rápido que ele não terá tempo de ver se bebes ou não. Quando Aladim terminou, confesso-te, disse a princesa, que muito me assusta consentir. Mas que resolução não tomaria eu contra inimigo tão cruel? Farei o que me aconselhas, uma vez que a minha tranquilidade depende disto tanto quanto a sua. Tomadas as precauções com a princesa, Aladim despediu-se e foi passar o resto do dia perto do palácio, esperando a noite para aproximar-se da porta secreta. Bom, vamos ficando por aqui. E nós continuaremos no próximo vídeo. Mais um trecho dessa história, tá bom? Vamos ver se a princesa vai se sair bem nesse plano, né? Tá bom, minha gente? Então, até lá. Muito obrigada. Um ótimo final de semana para vocês. Aproveite o final de semana, sabe? Para fazer aquelas coisinhas que eu sempre peço para você. Sabe de uma coisa que eu estava pensando aqui? Será que tem alguém aqui que está acompanhando as leituras e esqueceu de se inscrever? Olha lá direitinho, vê se você está inscrito no canal, se você acionou o sininho. Porque às vezes a gente fica tão entretida, né, aqui para ouvir a história, tudo, e esquece desse detalhe. Tá bom? Mas se você está inscrito, maravilha. Muito obrigada, tá bom? Até segunda-feira, então, se Deus quiser, tá bom? Um abraço e muito, 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 muito obrigada.